Aqui o ponto é como nos aproximamos da vida. Veja, ou nós nos aproximamos da vida a partir desse movimento onde existe alguém presente e vê a vida como algo separado dele mesmo. Ou seja, você vê a vida a partir desse observador que você é. Quando o pensamento está presente, o seu contato com a vida é a partir desta relação. Uma relação onde o pensamento é uma cortina entre você e a realidade. Ou você tem esta aproximação, repare, ou você tem uma aproximação nova, no qual não há mais essa cortina, não há mais o pensamento. Então, ou você se aproxima a partir do pensamento, se aproxima da vida a partir da vida, sem essa distância entre você e ela. E qual é a diferença? A diferença é que quando não há o sentido do eu presente, do ego, a sua relação com a vida é a relação da verdade. A relação da verdade é a relação onde não existe nenhuma separação entre você e a vida. E quando há esta separação entre você e a vida, nós temos presente nesta separação a condição psicológica em que o ser humano está vivendo. O condicionamento mental que nós temos, o condicionamento psicológico que nós trazemos, quando nascemos nesse mundo, quando aparecemos nesse cenário, é o condicionamento que sustenta esta separação. Então, há você e a vida. A verdade sobre isso é que isso não é real. Ou seja, a condição presente, vigente, conhecida de todos nós, nesse modelo de vida, não tem realidade. Porque se baseia em um eu separado, em alguém separado. Então, essa é uma condição de sonho presente em cada um de nós. Nós precisamos do despertar espiritual. Então, o que é o despertar espiritual? É a ciência de que a realidade presente é a realidade divina, é a realidade de Deus. É comum a pergunta: como despertar espiritualmente? Aqui no canal temos diversos vídeos aprofundando isso. Esse despertar espiritual é algo possível. E como isso se torna possível? Veja, aqui eu me refiro ao verdadeiro despertar espiritual. Não se trata de um contato com a espiritualidade, com o assim chamado mundo espiritual. Não se trata de uma experiência mística ou espiritualista ou extrafísica. Então, as pessoas dão a essas experiências o nome de despertar espiritual. Não é isso. Aqui nesse canal, assim como no canal Mestre Gualberto, nós temos diversos vídeos, estamos trabalhando isso com você. Depois você dá uma olhadinha também lá em nosso outro canal. Aqui na descrição do vídeo tem o link. Nós estamos trabalhando com você aqui o fim desta ilusória
percepção de mundo, ciência de vida, compreensão do viver. Estamos falando do fim dessa ilusão, deste centro, que é o eu, que é o ego, que se vê vivo, vivendo, que se vê como uma entidade presente no tempo e no espaço, situado nessa assim chamada vida. Um estado naturalmente de incompletude, de insatisfação, de infelicidade. A ambição, a inveja, o medo, os desejos. As diversas formas de sofrimento psicológico, como ansiedade, depressão, angústia, a dor da solidão, esse vazio existencial, tudo isso está presente em razão desta condição que é a condição desse movimento de existência, onde há a ilusão deste eu que está separado da vida, separado do outro, separado de Deus. Este é o sonho de uma existência separada. O florescer do seu ser, o despertar de sua natureza divina, é a ciência da realidade de Deus, aqui e agora. Aquilo que está presente é a natureza do seu ser. Este ser que é você é a realidade de Deus. Sem separação e, portanto, sem problemas, sem sofrimento, sem o conflito criado pelos desejos, sem a dor criada e o conflito e a contradição presente no modelo de medo, que é desejo, de desejo, que é medo. Um lado da moeda é o medo, o outro lado é o desejo. A condição psicológica de vida e de existência de uma entidade presente no tempo e no espaço, o que é apenas um modelo de pensar, de sentir e de agir. Nessa condição onde a figura humana, dentro de um condicionamento de raça, de humanidade, de sociedade, de coletividade e de mundo, está presente. Podemos ir além de tudo isso, podemos descobrir a vida livre desta condição. Podemos tomar ciência da verdade daquilo que somos nesse instante? A resposta para isso é sim, quando há uma visão da verdade. A visão da verdade implica a ciência da ilusão. É necessário que você tome ciência dessa ilusão, desse estado hipnótico e de sonho e de sono em que você se encontra. É por isso que a expressão aqui é o despertar espiritual ou o despertar da consciência. Porque é o fim deste sonho. Então aqui é termos uma aproximação da visão da vida, sem o observador. Olhar a vida sem esse centro, sem esse eu, sem esse ego. Sem esse que vem há milênios dentro desse modelo de condicionamento e repetição. Se vendo como uma entidade separada, sonhando. Sonhando o sonho da separação, o sonho onde há esse eu e o não eu. Aquilo que é conhecido por dualidade.
Como tomar ciência disso? Tomando ciência da resposta para a pergunta, de uma forma muito direta, objetiva, clara, vivencial, não teórica. A resposta para a pergunta: o que é meditação? Vamos compreender isso. Nossa insistência aqui é que você descubra a verdade da meditação. As diversas práticas, isso não é real meditação. Sim, é uma forma de meditação, mas não é disso que estamos tratando aqui. Estamos falando da meditação para esse florescer do seu ser, para o despertar de sua natureza divina. Então, como praticar a meditação? Descobrindo como aprender aqui e agora, o que a vida é, compreendendo nas relações com lugares, pessoas, objetos, situações, nas relações com você mesmo, tomando ciência de que nessas relações está presente o modelo da separação, o modelo da dualidade. Um pensamento surge em você e a ideia que você tem é que você é o pensador. Quando há algum sentimento, a ideia que você tem é que você está sentindo. Agora mesmo, aqui nesse momento, a ideia é a seguinte: se eu lhe pergunto, você está ouvindo? Você diz sim. Se eu lhe pergunto, quem está ouvindo? Você diz eu. Essa é a ideia presente. Há um eu que escuta essa fala. Há alguém assistindo esse vídeo. Como existe alguém pensando pensamentos ou tendo sentimentos. Reparem, é aqui que reside a condição de inconsciência, de sono, de hipnose presente. Porque a realidade da vida agora aqui, nela, não existe este eu. Não existe esse eu na experiência. Temos a experiência, mas não temos o eu. Eu sei que isso soa estranho para você, mas é exatamente assim. Se não houvesse um pensamento presente, haveria algum pensador? No momento em que você se encontra sem nenhum sentimento, tem alguém sentindo? No momento em que não existe o ouvir, tem alguém ouvindo? Você vê algo, se aquilo não está ali, tem alguém vendo? Repare que para ver algo tem que ter alguém vendo. Para ouvir algo tem que ter alguém ouvindo. Para um pensamento tem que ter alguém pensando. Então, essa é a nossa visão. Repare que nessa nossa visão de mundo tem sempre dois. Tem a experiência e o experimentador. Tem o pensamento e o pensador. Tem o objeto observado e tem o observador. Então, essa é a nossa visão de mundo. Essa é a dualidade. Para nós, é assim que se processam as experiências. Eu não eu, o pensador
e o pensamento, o observador e a coisa observada, aquele que ouve e aquilo que é ouvido. Mas repare, é nesta separação que reside a condição psicológica da dualidade. Esta separação é uma produção do pensamento. A realidade presente no instante em que algo está presente, esse algo é a experiência. Mas a verdade é que só há experiência. Estamos diante de uma única realidade. Essa realidade é o que acontece. Não para quem acontece. É aqui que estamos dentro de uma pegadinha, como eu tenho chamado. Porque você acredita que está separado da experiência, mas na verdade, a experiência e você aparecem juntos. O objeto observado e o observador, eles aparecem juntos. Se um aparece, é porque o outro está presente. Se um aparece, é porque o outro está presente, isso é sinal de que não existe nenhuma separação. Estamos diante de um único fenômeno. O observador, repare, ele é a coisa observada. O pensamento, ele é o pensador. Sem o pensamento, não existe o pensador. Sem a coisa observada, não temos o observador. Eu não estou dizendo, reparem, eu não estou dizendo fisicamente. Quando você está diante de uma árvore ou de um pássaro, o pássaro ou a árvore, aquele objeto é um e você é outro. Não estou dizendo que, do ponto de vista dos objetos, estamos diante de uma coisa só. Estamos dizendo que, em termos de percepção de realidade, há só uma única experiência. O observador é a coisa observada. Não há qualquer separação. Quando você olha para um pássaro, você não se torna o pássaro, nem o pássaro se torna você. Esse olhar para o pássaro, sem qualquer ideia, pensamento, memória, lembrança do nome daquele pássaro, de qualquer conhecimento que você tenha sobre aquele pássaro, o simples olhar para aquele pássaro é só o olhar. Não há este observador e a coisa observada. Estamos diante do olhar. Quando um pensamento está presente, há só o pensamento, sem o pensador. Mas observe, no momento em que você toma ciência do pensamento, apenas toma ciência do pensamento, sem intervir, sem interferir, sem gostar dele ou sem desgostar dele, sem querer fazer qualquer coisa com ele. No momento em que você se torna ciente de um pensamento, me responda, o que ocorre quando você observa um pensamento? Quando apenas você olha, quando há apenas o olhar, quando há só o olhar, sem esse gostar ou não gostar, esse pensamento desaparece. Ele não se sustenta. Para ele se sustentar, é necessário que haja um pensador para interferir com o pensamento,
para rejeitar o pensamento, para não querer o pensamento, ou para gostar do pensamento e querer o pensamento presente. Quando isso ocorre, nós temos a continuidade do pensamento, porque temos o pensador. Quando há apenas o olhar para o pensamento, ele se dissolve. Experimente isso. No momento em que você sentir uma emoção, observe, apenas tome ciência da emoção, sem colocar o elemento eu, essa pessoa envolvida na emoção. E me conte o que acontece. Quando você toma ciência de uma emoção, e é só a emoção que está presente, sem esse elemento que é o eu, o observador, essa emoção não se sustenta. Isso é o fim para esta emoção, porque é o fim para essa experiência, porque não existe experimentador para ela. Então, essa é a forma real, compreendo, de nos aproximarmos desse momento, que é meditação. Anulando esta separação, colocando fim para essa dualidade entre observador e coisa observada, entre experimentador e experiência, entre pensamento e pensador, ou pensador e pensamento. Então nós precisamos nos aproximar desse momento sem sustentar essa dualidade psicológica. Então a experiência passa por uma tremenda mudança, porque o sentido do eu não entra aqui para dar continuidade a essa experiência. Pela aceitação ou pela rejeição. Então, o que é se aproximar desse momento sem o sentido do eu presente, do ego presente na vida, nesse instante, nesse momento presente? Significa colocar uma atenção tão completa para esse instante, e essa atenção é apenas tomar ciência do que aqui está. Então nós temos, nesse momento, o fim para a dualidade. À noite, quando você olha para a lua, ou para um céu estrelado, e apenas olha, nesse olhar, sem qualquer pensamento, ideia, conceito, crença, gostar, não gostar, apenas esse olhar, nesse olhar, se revela a ausência da separação. Você não se torna o céu estrelado, nem o céu estrelado passa a ser você. Há apenas uma ciência do instante, do momento presente, sem o sentido do eu, do mim, do ego. E isso está presente porque não existe mais a separação, não existe mais essa dualidade. Então, psicologicamente, isso é o fim do eu, é o fim do ego, é o fim desse movimento de alcançar alguma coisa ou se livrar de alguma coisa. É um instante de completude onde o ego, o eu, não está. Temos a presença da meditação. Temos a presença daquilo que é ser. Não é você, neste sentido do eu presente. É esta ciência de ser, que é a consciência nesse instante. Então, como praticar a meditação? Tomando ciência de cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, cada sensação, cada gesto,
As palavras que você usa quando conversa com alguém é aqui no viver, no dia a dia, trabalhando numa atividade física ou intelectual, sem colocar uma identidade presente que vem do passado, para nessa experiência ser o experimentador dela. Talvez isso soe um pouco estranho para você, mas aqui entra o convite. Nesse canal, assim como no canal Mestre Gualberto, nós temos centenas de vídeos, estamos trabalhando com você essa questão do florescer do seu ser, do despertar espiritual. Depois você pode dar uma olhada lá em nosso outro canal. Aqui estamos trabalhando o fim desta ilusão da separação, onde não há separação entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e o outro, entre você e um sentimento, e um pensamento, e uma emoção. Nós desconhecemos isso, porque tudo que nós conhecemos, isso tem sido assim desde quando éramos muito pequenos, e isso é toda a história da humanidade. Tudo que nós conhecemos até agora é esse modelo de dualidade, esse modelo de separação. É a existência de uma identidade egóica presente, carregada de conflitos. Porque onde há separação, há conflito. Estamos lhe convidando aqui para uma vida livre do ego e, portanto, para uma vida livre de sofrimento. É como nós temos dito, não se trata de vencer o medo, de vencer a ansiedade, de vencer a depressão, de vencer a dor da solidão, de vencer o vazio existencial. Não se trata de vencer. Aqui se trata de tomar ciência de que é a ilusão de uma identidade presente, se separando da experiência que sustenta o conflito, que sustenta o sofrimento. Reparem, por exemplo, o que ocorre conosco em termos de lidar com pensamentos. As pessoas querem aprender a lidar com os pensamentos, como lidar com pensamentos negativos, como lidar com pensamentos obsessivos, como lidar com pensamentos ruins, como lidar com os pensamentos, como lidar com a dor da solidão, como lidar com o medo, como lidar com a inveja. Então, reparem, os pensamentos têm criado toda forma de sofrimento presente em cada um de nós, porque há esse modelo de dualidade, de separação. Não conseguimos romper com essa condição psicológica. Então, os pensamentos em nós funcionam de uma forma completamente disfuncional, em razão desse modelo de separação, de dualidade. Então, aqui o convite é para o florescer de sua natureza divina, desta realidade do seu ser. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar espiritual. Ligado ao fim desse sentido do eu, desse sentido do ego. E, portanto, isso é o fim da dualidade. É o que na Índia é conhecido por Advaita, a não dualidade, a verdade da não separação. Então, esse é o propósito desses encontros que nós temos aqui, neste canal, colocando esses vídeos para você e também em nosso outro canal. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Então, através de perguntas e respostas e dentro de um contato com a meditação, estamos trabalhando isso com você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online.
Além disso, temos retiros de vários dias e encontros presenciais. Portanto, se isso é algo que lhe toca de uma certa forma, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? Coloca aqui no comentário do vídeo, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aqui o trabalho é acordar deste sonho, deste sono, para o seu estado natural de pura consciência. E a meditação, a real meditação prática, é a chave para esse despertar.